Bem-vindas ao nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres. Porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Oi, manas, se acheguem e bora viajar um pouco, porque a convidada do dia já está aqui. Oi, Yay! Mafê! Oi, Convidada não, amiga! co-host. Que Ai, convidada! co-host! Esse nome é muito chique! Você sabe a importância que você tem nesse projeto. A gente vai contar um pouquinho nessa primeira entrevista, Bora! né? Mas aí, Aham. deixa eu me apresentar então. Para quem não me conhece, eu sou Nath Barbosa, Nath Nômade. Eu achava que eu queria seguir uma carreira executiva, então eu comecei a estudar comunicação, fiz MBA, achei que eu fosse ser uma diretora pica da área de comunicação corporativa, mas não, hoje eu sou nômade e tenho uma empresa online de marketing digital e moro vivendo pelo mundo. Aqui nesse projeto do Manas que Maravilhosa! Viajam, Desculpa. não é assim mesmo. Aqui nesse projeto do Manas que Viajam, eu realizo uma das minhas missões de vida, que é comunicar a minha realidade e, junto com outras mulheres, inspirar todas as manas possíveis, né? A Mafê, a gente se conheceu em Belém e depois de se conectar muito, ela trouxe uma ideia, assim, que foi criar um grupo de mulheres que viajam, para a gente trocar ideia, se sentir mais segura, se ajudar e tal. E esse grupo é Humanas que Viajam. E é o Depois que nome eu saí, do e é o podcast? nome do grupo, do podcast, videocast, entrevista cast. Como que a gente pode definir? Não precisa definir, né? Pra que definir, né? Pra que definir? Agora eu vou deixar você falar um pouquinho de você, amiga. Ah, então vamos lá, gente. Eu sou uma Fer. Eu também trabalho com comunicação. Acho que isso foi uma das coisas que a gente se conectou, assim, né, Nath? A hora que a gente se conheceu. Porque eu, ao contrário da Nath, eu ainda não tenho essa vivência nômade 100% do tempo. Eu vou nos momentos que eu consigo. E quando eu conheci a Nath, eu vi que ela estava nessa vida. Eu falei, gente, é possível, ainda mais trabalhando na mesma área que eu. Eu falei, Sim, gente, é possível. E, miga, essa coisa que você fala de querer ter, né, de ter focado na executiva, nananã, aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Muito. Eu também, assim, tinha um desejo de ser uma empreendedora, né? Hoje em dia eu empreendo e tal, mas o meu objetivo era ser, tipo, girl boss, sabe? Aquela coisa aham. de, meu, daqui a pouco eu vou só vou estar usando terninho, escarpã e andando de Uber. Essa era a minha Porque meta. esse é o sucesso, não é? Esse é o A gente acha que sucesso. é esse que é o sucesso, é isso que vai me dar dinheiro. Exatamente. Aí, de repente, eu vi que não tinha nada a ver, que eu tava fazendo uma coisa tipo de aparência total. E eu caí na real. Eu falei, gente, nada a ver, o meu objetivo é totalmente outro, entendeu? E aí, agora eu estou assim aqui, total, outra estética, mas que eu sou muito mais feliz. Que tem Linda. o objetivo de sim empreender, ter os meus negócios funcionando, né? Mas simplesmente para poder ter liberdade geográfica para poder viajar para onde eu quiser. Esse é o meu objetivo hoje, sabe? E é isso, e a gente se conheceu em Belém na minha segunda viagem sola, que foi um momento Uau. muito especial. A gente se conectou muito, né, amiga? E estamos aí até hoje, Foi. né? Foi lindo. Me Foi conta mesmo. uma coisa, dessa história É. toda que você que você deu um resumão aí, de tudo que você acha que você já viveu, o que que você mais se orgulha de você, principalmente sendo mulher, assim, a gente enquanto mulher? Vamos lá. Ó, em 2021, eu passei por um processo muito foda de, tipo assim, justamente com esse objetivo de, ai, vou arrasar, nananã, ficar milionária, que era esse o objetivo, era ficar milionária, entendeu? Eu achava que eu só ia conseguir viajar se eu fosse milionária. Eu entrei num treinamento muito profundo, muito intenso na área de marketing digital e muito caro e que exigiu muito da minha energia física, mental, emocional e eu Nossa. acabei tendo um super burnout. E eu achava que eu nunca ia conseguir achar uma solução que não fosse aquela, sabe? Então, isso 2021. E nessa época eu voltei de São Paulo, eu morava fazia 11 anos longe da minha mãe, né, sozinha pelo mundão
mas num estilo de vida mais tradicional, vamos dizer assim. E eu resolvi largar tudo, voltar a morar com ela, para daí começar, né, nesse fluxo e tal. E Uhum. aí eu tentei, joguei toda a minha energia nisso, nesse projeto que era de um curso online, e ele não deu o resultado que eu esperava. E eu tive um burnout. E eu Nossa. achava, mana, que eu nunca ia me recuperar disso e que eu nunca ia ter solução na vida, entendeu? Eu falei, não, acabou. Hum. Era a única opção Ah, que eu tinha. Entendeu? Já era. sim, E eu tava com o meu emocional tão abalado que eu realmente achava que eu não era capaz de tentar novamente coisas novas, me arriscar de novo e tal. E aí, né, veio a terapia, graças às deusas, né? ai, terapia, tudo pra E mim, sim, e nesse momento eu ainda trato com medicação e tal, e outras terapias mais holísticas e tal. E isso tudo me ajudou a ver que, assim, cara, isso foi só um pedaço da minha história, sabe? Não tem caminho sem, sei lá, sem tombar, né? Sem passar por um atalho que não era bem o que a gente estava esperando. E assim, eu vejo hoje como isso formou meu caráter, que eu já percebi assim, não é um tombinho não que vai me parar não, entendeu? ai, que tudo, E agora eu tô num caminho que faz muito mais sentido pra mim. Então, acho que uma coisa que eu me orgulho é de não ter deixado a minha esperança acabar naquele momento. De ter, tipo, reunido minhas forças e falado, não, eu vou tentar de novo, vamos lá, vamos por outros tudo. meios. E hoje, de verdade, faz muito mais sentido pra mim do que antes, sabe? Nossa, é uma história pra se orgulhar mesmo. Ai, muito Não, mana, obrigada. parabéns, parabéns. E eu vejo as coisas que você faz, eu não consigo acompanhar tudo também, mas você é uma pessoa que eu admiro, super. A gente tem que se Ai, muito admirar, a gente tem que sentir obrigada. orgulho uma da outra mesmo, a gente tem que Muito. sentir orgulho das coisas mínimas que a gente faz, né? Então não faz Total. sentido. Total. E esse ano, inclusive, uma das minhas metas de ano novo lá, sabe, que a gente faz na virada do ano, é isso. É tipo tomar posse de tudo que eu sou. E eu acho que fica aí o Ai, recado para todas as manas que estão assistindo, né? Nossa, como uhum, a gente tem uma energia oposta na nossa vida, da gente, tipo, não valorizar aquelas coisas pequenas, principalmente sim, nesse mundo que a gente sim, vive, sempre tá correndo atrás de uma coisa maior. Eu acho tão importante a gente olhar para aquilo que a gente já fez e conquistou e falar, cara, eu sou muito foda assim, entendeu? Isso aqui me fez uma pessoa muito foda e eu sou foda e vou sim, fazer muito mais, sim. né? Eu tive um encontro também aqui, assim, coisa de 2 meses. Quando eu comecei a. Porque esse projeto, para mim, ele é uma força dessa nova Nath que surgiu. Porque eu sempre Ah, me escondia, assim, tipo assim, sempre gostava de ser mais discreta. Eu falei, gente, quando que eu vou assumir esse protagonismo? Eu tenho que uau, começar a fazer alguma coisa. Porque senão eu não vou sair do lugar, né? total. Então, eu até postei um Reels, eu não sei se você viu outro dia, falando desse novo, né? Que foi um insight que me veio tão forte na Bolívia, assim, porque foi a primeira vez que eu saí como nômade do Brasil, para um novo país, uma nova realidade, uma nova cultura, um novo tudo. E isso Aham, também foi explodindo um monte de novas nates, né? E que uau. abriram espaço para esse protagonismo. Não, Nossa, você mana. não tem noção. É Sim. a Pachamama chamando mesmo, né? Como você falou. Exato! Chamou, chamou, firme. Outro dia eu tava lendo um livro aqui, e aí tinha uma coisa tão linda que eu não vou lembrar exatamente como falava, mas o que mais me marcou foi assim, que ele dizia que a felicidade começa quando a gente consegue acabar com os medos. Uau. Nossa, é E muito não é? isso, né? É muito isso, demais. E já vou colocar um outro adendo. Geralmente, quando a gente tem muito medo de fazer uma coisa, é porque tem algo muito especial por trás. Não é Nossa. verdade? Eu Sim. ouvi de uma amiga uma vez e isso me marcou muito. Nossa, eu também tô passando por esse processo de me mostrar mais, sabia? Eu assim, ai, vamos lá, né? Já que pra abrir o coração, vou abrir o coração, vamos lá.
eu percebo que eu tenho várias facetas, assim, sabe? Eu curto muito essa coisa de viajar, mas eu também tenho um projeto de moda sustentável. E eu tenho um projeto de Instagram para mulheres maduras, que eu dou aula para as meninas, né, para as minhas alunas. E olha só, cada uma dessas personagens, vamos dizer, é diferente, se a gente for pensar. E eu até Aham, então resolvi assumir esses papéis em separado, sabe? aham, Aí teve uma hora que eu falei assim, tipo assim, por exemplo, quando eu ia dar aula, eu colocava uma roupa de professora, entendeu? Colocava lá a roupa de aham, professora, tal, ia com um brinco de professora para as mulheres não ficar chocadas, sabe? Assim, aham. enfim. Aí Sóbria e sofisticada. exato, toda assim, boné, nananã. Aí, beleza. Aí, quando eu ia fazer um negócio de moda sustentável, eu pegava e colocava a roupa da moda sustentável, nananã. Estilizada. Aí, tipo, isso pensando na internet. Só que ainda fora disso, ainda tem toda a minha vida, né? Que eu sou super envolvida com coisas espirituais na minha igreja. Eu sou super envolvida com, sei lá, tipo, movimento, nananã. E cada um desses lugares parece que eu vestia uma Maria Fernanda, né? Uma Maffer. Até que chegou uma hora que eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Entendeu? Para com isso. Não é assim. Vamos botar, Uau! entendeu? Tudo junto. Aí tem a questão da minha sexualidade também, que eu sou uma mulher bissexual. Aí eu não falava disso na internet, porque eu pensava, imagina se o povo lá da igreja vê eu falando disso, já era. Até que uma hora me veio esse insight e eu falei, terapia, né, mana? Não foi o insight do nada, foi o meu terapeuta mesmo. Ah, Daí até que depois de 5 anos veio um insight. exato. Aí eu pensei, gente, pera lá, né? Enquanto, tipo assim, é o quê? É vergonha? É medo? Não dá, não dá para continuar assim. A Um monte galera de vai ter que máscara. ver, exato, a galera da igreja vai ter que ver que eu tenho essa personalidade viajante, bissexual, etc e tal. A galera, não sei o quê, vai ter que ver que eu tenho minhas questões espirituais. Enfim, aí foi rolando e agora eu estou nesse momento, sabe, aparecendo nas redes sociais cada hora com uma dessas facetas, sabe? Eu tô tentando juntar tudo no mesmo lugar. Que Esse tá sendo o meu processo. lindo! E a viagem Mana, ajuda demais a gente nisso, né? A, tipo, sim, desabrochar, eu acho. A se sim. encontrar. Não sei o que Se que você acha encontrar. disso. Ai, demais, demais. Pensa, vamos tentar resgatar a nossa primeira viagem sozinha e a gente agora. Olha o tanto de coisa que a gente viveu, né? Nossa, E para ser completo, repara na natureza, por exemplo. Eu tô olhando para cá porque assim, tem um monte de flor, planta na minha frente aqui onde eu tô. ai, que boa. Mas olha a diversidade da natureza, não é? Diversidade de cor, de espécie, sei lá, de qualidade, de cheiro, de De tudo. formas, tudo, né? Para ser completo tem que ser diverso, né? E a gente, dentro da nossa complexidade, também temos que Sim. ser diversa. E aí você olha para o outro também, cada um é de um jeito. Isso tudo é lindo demais, gente. É Né? Mas muito, assumindo isso com uma autenticidade é força, é coragem, viu? muito. Você lembra? Pode falar, pode Não, falar. eu ia te perguntar isso, porque pensando nessas transformações todas, se você lembra da sua primeira viagem sozinha, assim, da vida. Então, ó, eu meio que já nasci na estrada, assim, sabe? Porque os meus pais, ó, vou contar essa das antigonas. Quando eu nasci, os meus pais moravam em uma cidade que já não era a cidade deles. Já não era a cidade da família, vamos dizer assim. Porque o meu pai trabalhava num lugar que tinha muitas mudanças. E aí, quando a gente foi pra essa cidade. Aí, beleza, a gente foi pra essa cidade, eu nasci. Em 5 anos que eu morei nessa cidade, que é Londrina, eu sou paranaense, né? Aham. É, a gente mudou 5 vezes de casa. Então, pensa, eu tinha 5 anos e já tinha mudado 5 vezes de casa. Daí a gente voltou pra Jacarezinho, que é a cidade da minha família. Depois foi pra outra cidade. Enfim, nessas idas e vindas, eu sei que, tipo assim, até os meus 9 anos, eu já tinha mudado 13 vezes de casa. Pelo menos 5 de cidade, entendeu? Nossa, Eu chegava num lugar, meio que não dava pra fazer muita. Fazia, assim, amigos, mas logo eu me mudava de novo, sabe? Enfim. sim.
Então, isso da minha infância. Minha mãe fala que quando eu tinha 3 anos, eu tinha. A minha família sempre morou muito longe, assim, justamente por eu não morar na mesma cidade, né? E eu tinha uma tia que morava em Foz do Iguaçu. Uma vez ela veio visitar a gente. Eu tinha 3 anos. E ela falou assim que eu queria ir embora e ir junto com a minha tia. E ela deixou e eu Meu Deus, fui foi com 3 anos, as cara. viagens mais novas. Você, amiga, você é pioneira. Eu acho que de todo mundo que a gente for entrevistar, não vai vencer. Essa aí nem ninguém bate. Imagina. Aí disse que eu fui. Aí, beleza, fui, fiquei lá não sei quantos dias assim. Aí ela me levou pra ver, para ir na casa de um outro tio, e esse tio é irmão do meu pai, ele é muito parecido com meu pai. Aí disse que a hora que eu vi esse tio, eu comecei a chorar de saudade do meu pai. Olha que loucura. E eu lembro um Três pouco disso, anos. porque 3 anos é muito pequeno, né? Então eu lembro um pouco disso. Eu lembro dessa angústia, mas eu lembro também de, enfim, essa liberdade, vamos dizer, de certa forma, de eu querer muito. Aham. Aí tá, aí corta pra Mafer mais velha, né? Enfim, rolou várias dessas. Miga, olha só, tem uma outra história que não é de viagem, mas que tem muito a ver com essa coisa de sair pelo mundo, assim. Quando eu Ah. tinha, sei lá, os meus, sei lá, 10, 11 anos por aí, 9, 10, acho. Gente. Eu peguei, eu tinha uma pira que eu queria fugir de casa. Eu tinha essa pira desde, sei lá, muito nova, não sei por quê. Eu acho que rola isso, Sempre né? libertária, libertária, libertária. É, Nasci assim. é. Aí eu sei que eu tinha essa pira que eu queria fugir de casa e tal. Aí, ó, com 6 anos, uma dessas cidades que a gente morou, eu pedi pro meu pai, eu falei assim, pai, eu queria que você fizesse um mapa para mim de como é que eu vou da casa, da nossa casa, passar na casa da minha avó, pegar minha prima e como é que eu saio da cidade. Ó as ideias. Aí disse que meu pai pegou e falou assim: Ah, tá bom, vou fazer. Ele fez um mapa pra mim, assim. GPS não tinha, a gente anotava no papel, fazia até as ruas, você lembra? Quem que é dessa época já Exatamente. se entrega. E o que Exato. você Aí rolou. fez? Não, eu não fiz nada, graças a Deus, né? 6 anos, imagina uma pessoa assim na rua, que perigo. Graças a Deus eu tinha um pouco de noção e não fugi dessa vez. Mas aí, enfim, passou um tempo e eu vim morar em Apucarana, que é onde minha mãe mora até hoje. E é onde eu tô morando hoje também, inclusive. Aí, beleza. Aí cheguei aqui e tinha um clube de leitura na escola e eu peguei um livro para ler e o livro falava de um menino e ele era novinho assim. Aí falava desse menino que ele queria sair pelo mundo e desbravar e não sei o quê. Que eu fiz, cheguei pra mim e falei, mãe, eu quero sair pelo mundo desbravar. Eu quero dar um rolê sozinha. E, tipo, 9, 10 anos ainda é muito novo, assim, é uma Sim, criança ainda, né? Aí eu sim. sei que a minha mãe pegou, ela morrendo de medo, mas isso foi uma coisa muito legal. Os meus pais sempre me apoiaram nesses devaneios, nessas piras, Aham. assim, sabe? E, enfim, não tinha como eu sair viajar ainda sozinha, totalmente sozinha, mas ela pegou, me ajudou, falou: "Não, ó, você vai pegar essa rua". Ela me ajudou a colocar as coisas na mochila, sabe? Água, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela falou: "Você vai até essa rua, você vai chegar em tal lugar, aí você vai encontrar o lugar onde seu pai trabalha, você pode ir lá, dar oi pra ele, não sei o que, daí você volta". Imagina, gente, não existia nem celular nessa época. Se me perder, já era, nunca mais ia achar, Ai, sua entendeu? mãe é maravilhosa. Maravilhosa, né? Aí tá. E daí eu sempre tive essa coisa de querer fazer as coisas sozinha, sabe? E eu sou filha única, Aham. não sei se tem a ver também, mas enfim, sempre curti e sempre tive esse apoio. Aí a primeira viagem realmente sola que eu fiz foi nesse contexto mais, né, aventureira, manas que viajam Adulto. sozinha e tal, foi para Manaus. Eu fiquei 11 dias lá e eu não sei, mana, você morou a vida inteira em Minas, Não, antes, assim, mas por Minas. Eu mas por mudei Minas. de cidades dentro de Minas, é.
Ah, sim, mas também já foi meio nômade na infância ali, de mudar. Sim, rolou isso também na minha infância. Rolou isso também na minha infância. Olha que coisa. Será que temos Que um ponto em loucura. comum, né? Assim, de Cara, deve pessoas ter. que curtem viajar e tiveram essa Eu acho que história. deve ter. Deve ter alguma coisa no mapa astral. Acho que mapa astral explica tudo pra nós. Ah, a gente está muito conectada com a astrologia no momento. Então, Exato. assim, Mas então, quando eu fui morar em aí eu fui morar em São Paulo, mais velha já, né? Fiz faculdade numa outra cidade que não era que meus pais moravam, tal. E daí de lá eu fui pra São Paulo e morei 4 anos, 5 anos lá. E eu, não, eu percebi isso, assim, quando eu morava no interior do Paraná, parece que tudo era muito difícil. Quando eu estava em São Paulo, eu sentia que era só um passo das coisas, sabe? Então, tipo assim, as pessoas vinham me falar, ai, porque eu fui passar o ano novo na Bahia. Eu falava, nossa, mas na Bahia, cara, que loucura, a pessoa que foi só passar o longe. ano novo. Que Aí, sua longe! primeira viagem solo, Manaus. Manaus, é, exatamente. E aí eu fui e, meu, foi sensacional, assim. E, amiga, a história dessa viagem, olha, é muito louca também. Ai, posso contar? Eu prometo que eu não vou me estender muito, Pode. mas é muito doida. Assim, estava eu, pandemia, né? Fechou tudo, quarentena, todo mundo dentro de casa. Você já estava viajando nessa época? Eu comecei em dezembro de 2020. Que foi o ano da pandemia, É. total. Foi quando eu fui para Manaus, novembro, dezembro Ah, desse ano. Uhum. Olha só, foi o conta. seguinte, eu tava aqui, eu vim pra Pucarana, na casa da minha mãe, pra ficar, tipo, uma semana, e acabei ficando 4 meses, porque começou a pandemia, quarentena, etc e tal. Aham. E aí, quando eu estava aqui, eu via, tipo, gente que morava em outros países, gente que viajava para outros lugares, que já eram nômades, eu falava, gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô morando em São Paulo, eu não saio da minha casa, entendeu? Gasto dinheiro pra caramba. Eu falei, que é isso, velho? Não dá, não, acabou, acabou. E sempre tive um desejo de conhecer todos os estados brasileiros. Sempre tive isso. Aí tá. Aí beleza, né? Aí assim, eu peguei e cheguei, falei, cara, não dá, eu preciso agora, né? Parou de ser um desejo, agora vai ser projeto, agora eu vou colocar a mão na massa e vou fazer o bagulho acontecer. Aí Boa. tá, peguei e na mesma época, ai meu Deus, é uma brisa, amiga, isso, sério. Na mesma época tava rolando o Big Brother que foi o Big Brother mais bababã dos últimos tempos, enfim, que era a Manu Gavassi e tal, essa galera. Aham. E eu tava bem viciada nessa época. Nossa, eu assistia tudo, via tudo. E aí, eu falei, vou me inscrever pro BBB. Vou e eu vou passar. Aí, eu juro que vai chegar em algum Ai, eu lugar. amo. Aí eu olhei, fui me inscrever, quando abriu a inscrição, fui me inscrever. E aí tem as praças, né? Então a praça melhor pra mim seria o quê? São Paulo ou Curitiba, que é mais perto, né? E aí não tá, nenhuma das outras praças do Brasil estavam abertas. A única que estava aberta era Manaus. Aí eu falei, eu vou fazer essa entrevista em Manaus. Mas A olha água custou pra descer aqui agora. Bora, eu amo. Mas olha que loucura. Eu fiz a inscrição realmente para Manaus, mas assim, não tinha nem a certeza que eu ia ser chamada para entrevista, nada, nem a data, nada. Na verdade, foi uma grande desculpa, entendeu? Para eu comprar a passagem e ir. Foi tipo a motivação que eu achei para falar, vou Sim. fazer o bagulho acontecer, entendeu? Fui, comprei. E aí, no fim, não fui, nem passei na primeira fase do BBB e no fim a entrevista foi online. Ou seja, mesmo que eu tivesse passado, não ia precisar, entendeu? Ai, e amor, Manaus? Como foi Manaus pra você? Você Aí, curtiu? aí, aí quando eu fui, né? Novembro de 2020 estava eu lá. Fui sensacional. Ai, Maravilhoso, sério, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, sabe? que lindo. E aí eu fui, fiquei alguns dias em Manaus, aí depois fui para Presidente Figueiredo também. Ai, amo. Você teve lá também, né? Tive. Eu fiquei uns 3 meses ali na região em Manaus.
Nossa, amiga, Foi, mortão! mortempão. Caraca! Foi porque, primeiro, quando eu tava em Belém, logo depois que você foi embora, eu acho, assim, meu pai me liga e fala assim, filha, posso ir te ver aí onde você estiver? Aí ele Ai, foi me que encontrar tudo! na ilha de Marajó, que eu tava, Aham. Ai, fiquei eu por lembro 15 dessa dias, história. você lembra? Aí depois a gente Lembro. foi pra Manaus, aí minha irmã, minha tia foi, aí... Então, o primeiro rolê em Manaus foi família, assim, mais turístico. Depois eu fiz um voluntariado, sim, na cidade mesmo de Manaus. Depois eu morei um tempinho numa comunidade, que é Santa Helena do Inglês, muito, muito deles. Converso com a galera de lá até hoje. Ai, que legal! Aí voltei para Manaus de novo, fiz mais um pouquinho de voluntariado e era época de eleições, então também teve isso. Ah, Ano passado eu tive que votar primeiro turno e depois esperar o segundo turno que teve, né? Então também teve uma sim, porque os influência desse dois iam ser na mês. mesma cidade. Isso. Nossa, é muito legal. Você chegou a fazer aquele passeio de ficar no meio da mata lá? A gente fez uma trilha pela selva para conhecer as espécies e tal. A pessoa que estava guiando, né, que era um local da Ai, que comunidade, legal! é, não era um guia, era uma pessoa local e explicava sobre as espécies, as plantas, não sei o que lá, nananã. E aí, um outro dia também a gente fez um que era parecendo um safari. O Aham! moço da comunidade também pegou um trator, na verdade. Tem essa foto no meu Instagram. É Ai, tipo um que trator, só que legal! a parte de trás parecendo um safari. E aí a gente ia Aberta, pelo assim. meio da mata e ele Nossa, explicando também várias coisas. Aí, tipo assim, 2 minutos de passeio. O carro arrancou, ele falou: Olha, uma pegada de onça. E a meu gente, Deus! queremos ver. Aí ao mesmo tempo, ai, não, não, não. Aí chega uma hora, o trator não vai mais, a gente entra andando pela selva. O que eu só não parava de pensar na onça? A Nossa, onça, a imagina. onça, a onça, a onça. Ele, ai, tá super recente, ela deve ter ido beber água. Eu falei, tá, ela foi beber água e Meu vai Deus! voltar por esse caminho? O que tá acontecendo? Meu Deus, amiga, que massa! Não, cara, é uma experiência sensacional, Amazonas, né, cara? Super. É sensacional. É um negócio Eu me assim. conectei demais com Rio Negro, ali, aquela região. Que foi Aham. essa comunidade que eu tô, era ali do lado do Rio Negro. Nossa, eu amei. Agora me conta uma coisa, nessa história toda, esse vucu-vucu, essa loucura, essa doideira, essa diversidade, esse multiverso ser, sua mãe, sua família nessa história, o povo é viajeiro assim também? Cara, olha só, diz que o meu pai, ele fala que o sonho da vida dele, ele era bancário. Por isso que a gente se mudava tanto. Ele tinha a possibilidade dele, a cada 2 anos, ir para outra agência. E podia ser em qualquer lugar que tivesse agências no Brasil. Então ele falou que ele queria fazer isso. Ele propôs isso para minha mãe não topou, entendeu? Depois que eu nasci, porque aí a ideia dele era ir, tipo, Nordeste, Norte, para onde tivesse, ele iria para justamente conhecer. Então ele Sim. tem essa veia assim mais Aham. aventureira. E quando ele era mais novo, ele tinha moto, viajava de moto, tal. A minha mãe, ela gosta mais um pouco de conforto, vamos dizer assim, sabe? Ela Uhum. adora viajar também, mas uma parada assim com um pouco mais de estrutura, sabe? Aham. Sim. Agora, eles assim, eles acham o máximo quando eu conto as coisas, igual quando eu fui pro Pará, né, que foi quando a gente se conheceu e tal, eu fiz aquela ida de barco de Belém até Santarém e tipo assim, 3 dias no barco. Todo mundo que eu conto isso fica chocado, meu Deus, como Aham. assim, né? E eles Dormir na adoram, eles rede no adoram. Dormir barco, na a galera fica tipo rede. assim, quê? Exatamente. Então, tipo, eles curtem muito, assim, eles gostam de saber as histórias, ficam morrendo de medo, né? Óbvio, minha mãe mais ainda. Mas eles curtem muito, eles me apoiam muito, assim, nas minhas piras. Tanto que quando eu fui quando eu cheguei em Santarém, depois dessa ida de barco, eu liguei pra minha mãe, assim, meio chorando, falando: Mãe, eu acho que eu não vou voltar mais, cara. Meu Deus, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida e tal. Eu me encontrei, eu me descobri.
Aí ela falou, calma, Maria Fernanda, tal, mas no fundo, mas aí ela falou, no fim, ela falou, não, se você quiser, a gente dá um jeito, né, tipo, porque ela tava com o meu cachorro na época, tal, aí ela falou, não, se você quiser ficar, a gente dá um jeito, nananã, tipo, ela jamais faria É isso, a não mesma história do mapa, de colocar a coisinha na mochila, de mostrar pra criança o a caminho. É mesma a coisa, mesma amiga, pessoa, tipo assim, a um mesma suporte, coisa. né? Que É, lindo. e assim, eu acho que, óbvio, se não for todo mundo da família que concorda, né, que apoia emocionalmente, e às vezes estruturalmente mesmo, né, porque às vezes a gente precisa de alguém para dar um help, né, tipo, Sim, sei lá, se precisar pegar alguma coisa, mandar alguma coisa pra gente e tal. Óbvio que se você não tiver isso, é possível fazer também, mas sim, tendo, é muito mais possível, né, é muito mais sim. fácil, né. Eu amei que você falou que seu pai foi te visitar. Amei, Aham. amei. Já é minha meta agora de vida, entendeu? Eu ir para algum lugar e meu pai me visitar. Mas mas assim, não, realmente, da minha família eu tenho uma, assim, mas não é nem parente minha, na verdade, é tia de uma prima minha que ela é solteira e ela faz isso. Ela pega e vai. Ela vai direto, ela vai pro litoral de São Paulo. Aí, quando tem uma excursão pra Europa, ela vai também. Essas coisas eu sempre fui muito encantada, assim, de ouvir e falar, gente, não, não é possível. Aí eu olhava pra vida, tipo, dos meus pais, que era bem mais, né, quietinha, eu falava, gente, mas como é que pode? Você contou que você estava lá em Belém, você meio que até ligou para sua mãe meio chorando, assim, nesse estalo. Isso acontece comigo muito, assim. Cada lugar que eu vou rola um estalo, rola um processo. Aí, às vezes, eu tô mais extravasando, às vezes eu tô mais introspectiva. Então, ou seja, para mim, quando você contou isso, conectou muito, assim, com essa questão do autoconhecimento, que é muito forte para mim em toda a jornada. Para você também? Nossa, demais, demais. É Cada muito ida olhar é pra uma dentro, vinda. né? É, Acabei total. de inventar essa frase. Vou twittar depois. Cada ida é uma vinda. Mas é demais. Até essa coisa que eu tava falando, né, de ter várias facetas, várias personas. Eu acho que quando a gente viaja, meio que você escolhe, não escolhe uma pra ser, né? Mas você pega um pouquinho de cada uma e é você mesma. E eu acho que não tem muito uma parada que tem quando a gente tá na mesma cidade, no mesmo lugar, de ter que fazer algo para impressionar, para agradar, para caber naquele mundinho que as pessoas vivem, sabe? Sim. Agora, eu fiquei muito tempo morando em cidades que não eram familiares para mim, né? Tipo Ponta Grossa, que é onde eu fiz faculdade, depois eu fui para São Paulo. Então eu senti já essa liberdade de poder ser quem eu sou e tal. Agora eu voltei a morar na cidade onde eu cresci. Aham. E é uma cidade muito pequena. E aqui é exatamente o oposto de quando eu viajo. É tipo, as pessoas, elas esperam que eu faça um determinado, tipo, um papel, entende? E se eu não Aham. fizer, vai chocar e de repente elas vão mudar a maneira que se relacionam comigo. E eu acho que quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu meio que cumpri esse papel. E agora, mano, eu tô assim, galera, se Cagando pro papel. vira, entendeu? Se vocês quiserem gostar, vocês gostam, se não quiser, beleza também. É isso aí. Então, eu acho principalmente quem tá acostumada com esse mundinho, vou chamar de mundinho, quando vai, cara, pro mundão, mano, é isso, você meio que encontra Expande. expande demais, você pode ser quem você quiser, sabe? Ninguém vai te julgar por causa disso. E se julgar, daqui uma semana você nunca mais vai ver a pessoa. E é isso. E ao E mesmo vai tempo também, trocando movimento, movimento, movimento. transformação. E também tem encontros que te ajudam a expandir mais ainda, né? Que é o mais Sim. legal. Que muito Nossa. provavelmente, se você conviver com as mesmas pessoas o resto da vida, você não vai ter esses encontros, né? E é super especial. Tipo, nossa, né, mana? Sim. Alto Tipo, encontro de nossa, plantão, ai, né? super. E é sempre assim do nada, despretensioso. Você não espera, né? É. É sempre assim. E aí, quando você vê, a pessoa tá pra sua vida inteira, assim, não quer mais É. te largar. Ai, eu também não! Essa coisa de ser despretensioso, né? Eu cheguei em Belém, imagina, né? Cheguei lá, tal.
Aí rolou uma coisa no hostel, que foi onde a gente se conheceu, que tinha várias meninas de outras nacionalidades. Sim, Aí eu meio que fiquei, eu, tipo assim, me senti, tipo, putz, não entrei no núcleo ali, tá ligado? Parecia que já tava meio que no rolê delas. Aí eu falei, putz, acho que nem vou sim, conhecer ninguém aqui no hostel, né? Que vou que ficar louco. tal. Aí no outro dia, vejo Vem nada, Brasil, Brasil, ei, Brasil. Brasilzão. E Chegou eu eu, tô chegou as meninas de louca de Manaus, tal. chegou a outra de São Paulo, chegou a É, outra de São Luís. Aquele grupinho tava muito massa, velho. muito massa. Tava muito massa mesmo. Foi muito. Agora sim, amizades, né? Eu gosto desse movimento, assim. A gente está caminhando, aí a gente aprofunda, depois a gente sobe um pouquinho e fala de bobagem. A gente falou de amizade, agora eu quero saber, é outro papo. A gente se relaciona, né? A gente se relaciona com as pessoas o tempo todo. E aí, às vezes, surge um romance. Não sei, às vezes a gente, né, tem pessoas que conectam de uma outra forma. Nossa, sim. Histórias de viagem com afetinhos, você tem? Ou Ou para não tenho. expor ninguém, nem para expor a história, digamos, né? Aham, Você pode aham, dizer como é para você, assim, se relacionar aham. viajando. Amiga, o que que você acha? Eu sou uma pessoa assim que, putz, ao mesmo tempo que eu sou intensa, eu tenho uma questãozinha com manter afetos a longo prazo, sabe? Então eu acho que isso é uma mistura muito perigosa para se apaixonar, ter Uau! grandíssimas paixões em viagens, assim. E agora em Belém rolou super isso. Na verdade, eu já tava em Santarém e aí eu conheci um boy e a gente se. Meu, foi uma parada assim muito intensa, sabe? Tipo, aquela conexão que você fala, gente, eu conheço a pessoa de outra vida, não é possível. Sim. Muito. Aí é sempre quando acontece isso, né? Logo depois a gente foi cada um pro seu lado e tal. A gente chegou a se reencontrar em São Paulo. Depois que eu voltei para pro Paraná, ele seguiu a viagem dele. Aí foi o último lugar dele do Brasil, foi São Paulo. Ele é europeu lá, daqueles lados. Colonizador! É, bem Tô colonizador. brincando, tô Aí, brincando. o último lugar dele seria em São Paulo, que era de onde ele ia pegar o voo. Eu falei, eu vou encontrar você. E aí eu fui e a gente se reencontrou, tipo, depois de um mês da viagem. Que brisa, Eu né? tô lembrando agora de ter recebido uns áudios seus sobre essa história mesmo. Aí só me vem uns flashes de detalhes. Ai, que tudo! Sim, miga, olha só que louco, né? Esse caso especificamente foi um caso que foi muito pontual, né? Tipo, não dá pra dizer que foi uma coisa, tipo, não foi meses, nada, foi tipo semanas, assim. E Uhum. eu tive um negócio de trabalhar a questão do ciúme, lembra? Foi isso que a gente trocou ideia, né? Ai, sim. Então, tipo assim, isso eu acho que é um aprendizado que vem dessas experiências. Não é porque é uma experiência curta que não vão ter aprendizados, muito pelo contrário. Eu acho até que por a gente estar mais disponível, sabendo que é algo que é curto, Uhum. a gente acha que se entrega mais, né? Coloca pra fora os nossos sentimentos bons e ruins. E nesse caso eu tive ali um aprendizado em relação a isso, né? De deixar ir, de permitir, né, conseguir ver a pessoa se envolvendo, tendo outros afetos e não deixar aquilo tomar posse da sua mente, né? Foi um puta trabalho ali pra mim, sabe? Sim. Então, puta, fica um aprendizado que, meu, vai rolar aprendizado, meu bem. Não adianta, você gerou um afetinho Sempre. ali, entendeu? Mas olha, É, eu acho que a gente tem que se jogar mesmo, entendeu? Eu adoro vir com um contatinho de viagem, adoro. Até porque pode ser um contatinho só afetivo, mas ele pode ser um contato para outras coisas também, né? Contatos são sempre bons, né? sim. Eu adoro, recomendo, gente, recomendo. Se Ai, jogue. conhecer lugares e pessoas, é sobre isso. Mas É eu sobre sempre briso demais. mais profundo também, assim, às vezes, né? Às vezes. Porque como eu tô num rolê mais
de longo prazo, digamos, Uhum. já passou de tudo. Já me senti descartável por, às vezes, a pessoa, tipo assim, saber que eu sou nômade e aí, no caso, eu é que estava indo, né? Já me Nossa. senti um pouco, assim, confusa em relação a ciúmes, igual você também, porque às vezes a gente começa a gostar da pessoa e vem aquele sentimento de posse, né? Então, a Uhum. gente aprender também a desapegar nesse sentido, a desapegar às vezes, sentimentos que fazem mal pra gente, desapegar de hábitos tóxicos, digamos assim. Uhum. Mas, é, eu acho que nessas relações, assim, o que tem que ter mesmo é uma entrega também sincera, né? Que não adianta. Sim. É claro que é muito gostoso você só se jogar, se joga, e quando a pessoa se joga junto, parece que faz assim, explode, né? Puf, e fica tudo de bom. Mas é uma outra pessoa que tá ali junto com você, né? Assim, É. não é um compromisso, mas que o compromisso também seja uma questão de vida, né? Claro, De ter responsabilidade uma emocional, né? responsabilidade. Isso, Total. Não, eu acho assim, essa coisa que você pontou da sinceridade é fundamental, né? Não dá pra gente. Eu acho que quando a gente tá no mundão, a gente consegue ser mais honesta. E eu tento trazer sim. esse aprendizado pra minha vida agora que eu não estou, que eu estou no meu mundinho aqui, né? Uhum. Porque a gente tem que ser honesto com as pessoas, às vezes a gente vai chatear, acho que a gente tem que aprender a lidar com essa frustração alheia, né? Vai acontecer, Sim, às vezes vai acontecer, não tem problema, né? Só que tem que ter isso que você falou, responsabilidade emocional de falar, de ser sincero e cuidar da pessoa enquanto ela puder, né? Receber o seu cuidado, vamos dizer assim. com a gente, com o outro também ali, tudo junto, né? Sim, com certeza. Deixa um recado, uma mensagem, ou não sei, para as manas que estão ouvindo, ou às vezes as manas que ainda não viveram experiências assim. O que você Ai, vamos diria lá. para Eu digo o elas? seguinte, mulheres, vocês podem tudo. Tudo. Se alguém falar que não, você para de conversar com essa pessoa. Ou você vira o botãozinho, sabe, diminui o volume. É isso. Manda ver. E, e assim, uma coisa que me motiva muito a seguir fazendo isso é ver outras manas viajando. Então, ver a Nath nas peripécias dela. Eu tenho várias outras manas que eu sigo que são maravilhosas, que mostram né, essas peripécias aí pelo mundo. Eu acho que esse é o combo da felicidade da mulher que viaja sozinha, entendeu? É Ai, ver as manas viajando e pare de escutar a gente que te põe pra baixo, porque você pode tudo nessa vida. vamos lembrar, a felicidade começa quando a gente desfaz os medos primeiro, né? O primeiro, começa por um medo. E aí você já começa a ser mais feliz automaticamente. É isso aí, é Mana, isso eu amei aí. demais. Muito obrigada. É divertido sempre conversar com você. Ah, Deixa eu todos os adorei seus também. projetos, os arrobas também. Diz Boa. aí. Vamos lá. O meu perfil pessoal é Mafer Teixeira e do meu projeto de moda sustentável é Desavesso. E é isso. Me achem lá no Insta, no TikTok que eu estou começando, tá? Paciência com a jovem senhora, por Ai, eu vou favor. seguir. Você tá nessa também, mana? Eu tô. O meu TikTok, ele é um acervo dos lugares que eu passei. Essa que é a minha Ah, pegada no legal. editorial no TikTok, falando assim, né? Entendi. Linguagem profissional. Mas aí eu coloco por destino. Então, desde que eu comecei, aí eu gravo um TikTok assim com um resumão de tudo. Tá lá. Aham, arrasou, muito bom. O meu, ó, a única diferença é Rei Mafer Teixeira, com H. Rei Mafer Teixeira no TikTok, é isso. Lindo, muito obrigada. Bom, esse Adorei. episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify, Manas que Viajam, e também no Substract. Lá no Substract tem um plano de assinatura para quem também quiser receber outras coisas de Nath Nômade e apoiar o nosso projeto, que é uma assinatura paga. Então, assim, sintam o coração de vocês e podem nos ajudar também, que a gente vai continuar trazendo conteúdo, viagens e mais manas para inspirar outras manas. Beijo, Mafê. Muito obrigada, adorei, maravilhosa. Obrigada!